Quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar. Sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia te adorarei, te darei louvor, mesmo escura a noite, brilha a tua luz, e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar. Bom dia! O culto da Igreja Presbiteriana Brasileira está começando. Fique conosco. Sua contribuição é muito importante para a nossa igreja. Temos ajudado e socorrido pessoas com necessidades durante este período da pandemia. Assim também como temos investido em recursos para que os nossos cultos sejam transmitidos. Você pode fazer a sua contribuição pelo Vemo. Procure por Brazilian Presbyterian Bible Church. Você pode entregar a sua oferta, o seu dízimo ou a sua doação. Se você precisa de alguma ajuda, se você está passando por alguma privação, nós estamos dispostos a lhe ajudar. Envie um e-mail para o endereço assistenciaipbdc@gmail.com. Assim você será atendido e abençoado. Eu quero convidar você para participar conosco das nossas reuniões pelo Zoom durante a semana. A partir desta semana que está começando, nós teremos as nossas reuniões apenas às quartas-feiras,
às 8h30 da noite. Um novo horário, quarta-feira, 8h30 da noite, e o tema será Discipulado e Oração. Vamos estudar a Bíblia e vamos orar durante um período máximo de 1 hora, a partir das 8h30 da noite. Se você quiser receber o link, mande uma mensagem para mim, Pastor Lucas, número 301-802-1743. E eu vou mandar para você o link da reunião e você pode aparecer em nossos encontros pelo Zoom. Toda quarta-feira e somente às quartas-feiras, às 8h30 da noite, discipulado e oração. Seja bem-vindo aos nossos encontros de estudo da palavra e de intercessão e oração diante do nosso Deus. Um grande abraço, fique na paz de Jesus. Eu quero saudar você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Damos boas-vindas a todos os irmãos e irmãs neste tempo de culto por essa plataforma. É a opção que nós temos durante este tempo da pandemia, mas graças a Deus, porque podemos louvá-lo através dos recursos digitais. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 60. Vamos abrir a Bíblia, Isaías, capítulo de número 60. Eu quero ler o versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: levante-se, refulja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Por 2 vezes, Isaías diz nesse texto a todos nós que a luz do Senhor, a glória do Senhor está sobre nós. Quando nós lemos o Novo Testamento, a Bíblia nos diz que a expressão máxima da glória de Deus é o seu Filho Jesus Cristo. Ele está conosco, Ele está em mim, Ele está em você, Ele habita em nós pelo seu Espírito. E é por isso que, mesmo vivendo dias difíceis, mesmo em meio a tantas trevas, nós temos sobre nós a luz do Senhor, a glória do Senhor, a presença de Deus em nossa vida. Vamos orar, vamos dar abertura a este culto, orando, falando com Deus neste momento. Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, oferecer a Ti este tempo de culto, de louvor e adoração. Tudo isso é para a Tua glória, tudo isso é para o louvor do Teu nome. Recebe, ó Deus, a nossa vida em Tua presença. Muitas vezes chegamos até este momento de culto cansados, abatidos, preocupados, ansiosos. Que a Tua presença em nossa vida faça, ó Pai, com que todos estes sentimentos possam ser dissipados, para que possamos nos encher da paz, da alegria, do amor do Senhor. Fala conosco, recebe a nossa adoração, recebe este culto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fique conosco nos próximos minutos. Nós vamos louvar e exaltar o nome de Jesus.
Dando continuidade à nossa série de mensagens sobre o Deus da esperança, eu quero convidar você neste momento a meditarmos a respeito da história de Ana. Nós não poderíamos deixar de falar a respeito desta história tão bonita que está registrada no primeiro livro de Samuel. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Nós vamos dar início à nossa leitura a partir do verso de número 11. 1 Samuel 1, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Ainda gostaria de ler com vocês o verso de número 27, que diz assim: Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Nós temos falado já por várias semanas a respeito deste tema, o Deus da esperança, chamado assim pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 15, verso 13. O Deus não apenas do apóstolo Paulo, mas o Deus de Abraão, o Deus de Noé, o Deus de Jacó, o Deus de José, o Deus de tantos personagens bíblicos que nos chamam a atenção por suas histórias lindas, inspiradoras, homens e mulheres que confiaram em Deus, no Deus da esperança, o Deus das Escrituras, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A história de Ana é uma história belíssima. Ela está registrada aqui, especialmente no capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, justamente para nos apresentar uma história muito bonita que viria na sequência. A história não apenas de Samuel, mas também a história do rei Davi. Muitos fatos cercaram ou anteciparam o surgimento dos profetas e da monarquia na história de Israel. E quando nós falamos sobre esperança, nós não estamos falando de uma esperança que está em nós, mas em uma esperança que vem de um Deus que deposita em nós a esperança, que nos ensina a aguardar de forma confiante por sua provisão, por seu cuidado e, acima de tudo, pelas respostas às nossas orações.
porque Deus ele recolhe todas as nossas orações e no seu tempo, na hora exata, Ele há de responder, Ele há de atender o seu povo. O Deus da Bíblia é o Deus da esperança, é o Deus que nos ensina a aguardar, não de forma angustiada, ansiosa, mas de forma confiante por tudo aquilo que Ele quer e vai realizar em nossa vida. A história de Ana está registrada aqui no primeiro capítulo do livro de Samuel para nos dizer que uma mulher sofrida, angustiada, uma mulher que sofreu um abatimento durante grande parte de sua vida, estava agora recebendo das mãos de Deus um filho, o filho que ela tanto aguardava. Nós não lemos todo o capítulo de número 1, pois é um capítulo longo. Começamos a nossa leitura a partir do verso de número 11. Mas a história nos diz que havia um homem chamado Eucana, que tinha duas esposas. Uma se chamava Penina e a outra se chamava Ana. A Bíblia nos diz que Eucana subia sempre à cidade de Siló, onde estava construído o tabernáculo, ou pelo menos parte dos panos que ainda restavam do tabernáculo, que tinha sido construído no deserto pelos israelitas. E os israelitas então entraram na terra prometida, continuaram servindo ao Senhor, por alguns anos abandonaram a relação com Deus, mas o tabernáculo estava lá na cidade de Siló. O templo em Jerusalém nem havia sido construído, nem mesmo a cidade de Jerusalém ainda existia naqueles dias. Mas Eucana subia para adorar o Senhor todos os anos, levava ofertas. A Bíblia nos diz que uma das suas esposas, Penina, tinha vários filhos, mas Ana, a Bíblia nos diz no capítulo 1 que Deus havia lhe deixado estéril. Isso está registrado nos versos 5 e 6. Porém, Eucana amava sua esposa Ana. Ele amava Penina também, mas Penina, por ter filhos, provocava, irritava Ana, sempre apresentando o fruto do seu ventre. E a Bíblia nos diz que Eucana dava a Ana porções dobradas para que ela pudesse oferecer a Deus o seu ato de louvor, o seu ato de adoração. E a história que nós lemos é uma história belíssima, pois nos mostra uma mulher sofrida, que ora a Deus, que depois de passar anos e anos de humilhação, de exclusão, de preconceito, de tristeza, de angústia, de irritação dentro do seu próprio lar, pela esposa rival do seu marido, Ana então derrama sua alma diante do Senhor em oração, e ela é tida pelo sacerdote Eli como uma mulher embriagada, tamanha forma como ela se derramava diante do Senhor na sua oração angustiada. E aquela mulher então diz para o sacerdote Eli: não me tenha como uma mulher embriagada, eu não bebi nada, nenhuma bebida forte, eu estou apenas derramando a minha alma diante do Senhor. E então aquele homem diz: vá em paz e que o Deus de Israel ouça a sua oração. Aquela mulher muda o seu semblante, se enche de esperança, volta para sua casa, tem relações com o seu marido e ela então, por fim, fica grávida de um menino chamado Samuel. E Samuel, o filho de Ana, seria um personagem muito importante na história do povo de Israel, porque agora então findaria o período dos juízes e teria início neste momento a história dos profetas e da monarquia. Poucos anos adiante, o povo de Israel pediria a Samuel por um rei, e Samuel vai ao Senhor, questiona o Senhor, mesmo assim Deus permite com que o povo tenha um rei, e Samuel tem a oportunidade de ungir os dois primeiros reis de Israel, Saul e depois Davi. Tudo isso como um pano de fundo para a história de Davi. Está aqui a história de Ana, registrada no capítulo de número 1. Eu gostaria de trazer algumas lições deste texto para a nossa vida, com esta mesma temática, o Deus da esperança e Ana. O que a relação de Deus com Ana e de Ana com Deus, Ana com o Senhor, pode nos ensinar
a respeito da esperança. A primeira lição é a seguinte: a esperança vence a oposição. A esperança vence a oposição. Quando lemos essa história, o capítulo 1, eu faço aqui o desafio para que você leia e releia na sua casa este capítulo, nos mostra que Ana sofreu 3 tipos de oposição ao longo da sua vida para receber da parte de Deus o filho que ela tanto desejava. O primeiro opositor, ou a primeira oposição que ela sofre, é por parte de Penina, a esposa rival. Penina provocava Ana, e a Bíblia nos diz, no verso de número 6, que ela provocava Ana continuamente. Não era provocação de um dia, de algumas semanas, eram provocações geradas por vários anos. E durante todos estes anos, Ana suportou toda esta provocação. Mas a segunda oposição que nós temos no texto é a oposição de Eucana, porque a oposição de Eucana se dá na área da insensibilidade. Eucana é um bom marido, mas Eucana faz perguntas, como no verso de número 8, perguntas que um marido jamais faria à sua esposa: por que você está chorando? Por que você está triste? E ele ainda diz por fim: será que eu não sou para você melhor do que 10 filhos? Era um homem bom, mas era um homem insensível. A tristeza de sua mulher, a angústia de sua mulher. E a terceira oposição de Ana era o julgamento. Não apenas o julgamento dado por Eli, como nós temos aqui no verso de número 13, quando Eli olha para Ana orando e pensa que ela está embriagada, mas também o julgamento por parte de toda uma sociedade que via Ana como uma mulher que tinha sido de alguma forma amaldiçoada por Deus. Mas eu gostaria de dizer para você que a esperança, ela vence a oposição. Podemos ter todo tipo de oposição, mas se confiamos no Deus da esperança, nós temos a certeza de que toda oposição será vencida. A segunda lição deste texto para a nossa vida é que a esperança vence o ressentimento. A esperança vence o ressentimento. O verso de número 5 e o verso de número 6, estes 2 versículos nos dizem que Deus, o Senhor, a tinha deixado estéril. Em algumas mensagens anteriores nós falamos a respeito do ressentimento, quando falamos a respeito de Abraão, que tinha os mesmos sentimentos de Ana, o desejo de ter um filho, o desejo de suscitar descendentes, herdeiros, que a sua história, a história da sua família pudesse ter uma continuidade. E lá no livro do Gênesis, no capítulo 15, nos diz que Abraão vem diante de Deus e reclama pelo fato de ainda não ter um filho. E a Bíblia nos diz de forma muito clara que Ana estava com o seu ventre fechado, sem fertilidade, por vontade de Deus. Nós muitas vezes podemos ser tomados pelo ressentimento, se achamos que Deus de alguma forma é injusto para conosco. Quando fazemos uma comparação muitas vezes da nossa vida com a vida dos outros, podemos ter esse tipo de sentimento. Por que Deus abençoa um e não me abençoa? Abençoa o outro e não abençoa a minha casa, a minha família. Mas todas as vezes que nós nos medimos a partir do outro, nós podemos cair na armadilha do ressentimento. Podemos cair nessa armadilha tão perigosa. Mas se nos lembrarmos de Jesus, nós podemos trazer à nossa mente a própria expressão de Jesus na cruz, quando ele ora ao Pai dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Citando o livro dos Salmos, na ideia de que muitas vezes sentimos que Deus está nos desamparando, ou sentimos talvez que Deus não está olhando para a nossa vida com graça e com misericórdia. Não é isso. Deus tem o seu plano, Deus tem a sua hora, os planos e os momentos de Deus são perfeitos. Deus executa tudo de acordo com a sua própria vontade e Ele realizará em nossa vida o melhor para a glória do nome dEle. Por isso, não se deixe vencer pela armadilha do ressentimento, mas a esperança, ela vence o ressentimento. A terceira lição dessa história para a nossa vida
é que a esperança vence o egoísmo. A esperança vence o egoísmo. A Bíblia nos diz no verso 11, o primeiro versículo que começamos a ler para a nossa meditação, que Ana faz uma oração ao Deus eterno, ao Deus Todo-Poderoso. E ela diz assim no verso 11, ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à humilhação da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas se lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Quando nós oramos insistentemente a Deus por algo que tanto queremos e desejamos, devemos fazer uma pergunta: quem serão os beneficiados pelas minhas orações? Ou seja, eu estou orando apenas para o meu próprio benefício ou eu estou orando para que a bênção que eu receba também possa abençoar a vida de outras pessoas? Tiago diz na carta dele que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal para o nosso próprio deleite por causa da nossa própria cobiça. Mas Ana vence o egoísmo. A esperança que Deus havia depositado em seu coração vence o egoísmo. Por quê? Porque ela ora e já imediatamente consagra o filho que ela espera receber do Senhor para a glória dele. E é exatamente o que Deus faz na vida desta criança, deste menino chamado Samuel. Aquele que se torna um divisor de águas na história do povo. Ele é o último dos juízes, ele é o primeiro dos profetas. Ele é o homem que unge os 2 primeiros reis de Israel. Mas acima de tudo, é o homem que unge Davi, o grande rei, a grande liderança monárquica da história do povo de Deus no Antigo Testamento. O nosso querido amigo Samuel é aqui uma referência, é aqui alguém que vai mudar a história. Por isso que quando oramos, devemos pedir a Deus para que os nossos sonhos não sejam apenas para o nosso próprio benefício, mas acima de tudo para a glória de Deus. E em último lugar, a esperança vence o desânimo. A esperança vence o desânimo. Gostaria de ler com você o verso 27, um dos últimos versículos do capítulo 1, que diz o seguinte: era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Ana orou por um filho. Ana derramou o seu coração diante de Deus. Não orou por um filho apenas um dia, uma semana ou um mês. Pediu a Deus um filho por anos, até que uma determinada ida à cidade de Siló, ela se derrama completamente diante do Senhor. Depois de vários anos de sofrimento, de angústia, de humilhação, de irritação por parte de Penina, por indiferença e insensibilidade por parte do seu marido, por um julgamento de uma sociedade que via as mulheres que não poderiam ter filhos como mulheres castigadas por Deus, mulheres que eram amaldiçoadas por Deus, mas esta mulher vence o desânimo. Sabe por quê? Porque nós somos desafiados pelo Deus da esperança a perseverarmos. A perseverança deve fazer parte da história da vida de todos nós cristãos. Devemos perseverar em oração. Como diria o sábio escritor Eugene Peterson, ele diz que a perseverança é uma longa obediência na mesma direção. Aquela mulher tinha um sonho, orou por aquele filho, e ao fazer isso, consagra o filho ao Senhor, como mesmo havia feito o voto diante de Deus na sua oração. Ela não tardou, ela não demorou em cumprir os votos que havia feito ao Senhor. Por isso essa história, a história de Deus com Ana e de Ana com Deus, é uma história que nos mostra que a esperança vence a oposição, vence o ressentimento, vence o egoísmo e vence o desânimo. Que o Deus da esperança continue fortalecendo a sua vida e a sua jornada com Ele. Em nome de Jesus.
coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Eu quero convidar você agora para um momento final de oração, encerrando este tempo de culto, fazendo o desafio para que você carregue no seu coração os mesmos sentimentos, as mesmas motivações, a mesma coragem de Ana, de confiar no Deus da esperança, especialmente para este novo momento que temos em nossa vida, para esta semana que está começando, que tudo possamos colocar diante de Deus em oração. Vamos falar com Ele neste momento. E eu quero convidar você a se unir às pessoas que estão próximas a você neste momento em sua casa, dando as mãos. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós entregamos a Ti esta semana que está começando. Colocamos todo o nosso ser, toda a nossa história, todos os nossos sentimentos, a nossa família, os nossos sonhos, o nosso trabalho, os nossos filhos, colocamos tudo em Tuas mãos, confiamos em Ti. Tu és um Deus em quem podemos entregar toda a nossa vida. Tu és o Deus da esperança, o Deus que nos socorre, o Deus que ouve a nossa oração. Eu peço a Tua bênção para todos os meus irmãos e irmãs, para esta semana que está começando neste momento. Ó Deus, nos guarda, nos livra do mal, nos livra das tentações, tira do nosso coração todo medo, toda angústia, toda ansiedade. Pai, em nome de Jesus, que possamos andar na Tua luz em todo momento, que jamais venhamos a nos sentir afligidos pelas circunstâncias ao redor, mas possamos confiar em Ti em todo o tempo. Recebe a nossa vida, ó Deus, em Tuas mãos, nós nos consagramos. Pedimos que o Senhor nos use como instrumentos para a Tua glória durante esta semana. Usa a nossa vida, queremos ser bênção na vida de pessoas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Santo Espírito,
repouse sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Tenha uma semana muito abençoada, em nome de Jesus.